Ah, olá, alunos. Bom, voltando à sequência da aula anterior, então, que a gente falava sobre a pesquisa científica, que a pesquisa científica envolve formulações de hipóteses que tendem a explicar ah, um conjunto de fatos. Agora a pergunta que se faz será que todos os fatos são iguais? Há tipos distintos de fatos? Como que nós poderíamos caracterizá-los? Então, Mário Bunge é um filósofo argentino que faleceu recentemente, agora em fevereiro. Ele tem uma caracterização de que os fatos eles podem ser compostos de três naturezas distintas. Então, fato enquanto acontecimento, fato enquanto processo e fato enquanto fenômenos. Uh, mas todos eles, fatos, se referem ao quê? A coisas no mundo. Fato, coisa no mundo, existente, visível tanto direta quanto indiretamente. Então, fato enquanto acontecimento. Então, primeiro nós podemos caracterizar fato enquanto acontecimento, que consiste justamente que em um evento, em um acontecimento, em um episódio que é algo que ocorre a um ou mais sistemas durante um lapso de tempo relativamente breve. Ou seja, uma, um acontecimento é justamente o quê? É algo que curto, que se manifesta, digamos assim, determinada vez, ou seja, a explosão de uma estrela, o avistamento de um cometa, ou seja, é algo que um período muito rápido ou às vezes relativamente breve, não precisa ser, não é algo que acontece a todo momento, ou seja, não é algo, digamos assim, que possa ser acessado diretamente. Então, é um acontecimento, um evento, por exemplo, que existe ou que já existiu também. Então, o acontecimento ele pode ser presente, pode ser passado, mas também uma das pretensões da ciência é tentar prever acontecimentos futuros, ou seja, tentar antecipar, digamos assim, a própria natureza. Então, essa é a primeira coisa. Fato enquanto evento, quanto acontecimento. Segundo, fato enquanto processo, ou seja, que consiste justamente em quê? Uma sequência temporalmente ordenada de acontecimentos, ou seja, tal que cada membro da sequência intervém na determinação do membro seguinte. Ou seja, o processo é algo muito mais contínuo, é algo, digamos assim, que se segue, é algo, digamos assim, que tem um desdobramento ah, ah, não definido propriamente, ou seja, não rigorosamente definido, talvez seja melhor entendido. É um processo, ou seja, quando a gente fala das 4 estações, a gente vê que as estações elas são o quê? Elas são um processo. Agora estamos no final do inverno, a gente sabe que do final do inverno a gente observa a mudança da temperatura vindo da primavera, o aparecimento de flores, a mudança. Depois da primavera a gente sente o sol esquentar, o sol esquentar não, a temperatura ficar mais elevada. Depois a gente vê que isso vai se modificando com a chegada do outono, até retornarmos, digamos assim, ao próprio inverno. Então, é uma sequência ordenada de acontecimentos. Ordenadas por quê? Porque do inverno a gente não vem, não é uma vez inverno, primavera, outono. Não, é uma espécie, digamos assim, de sequência. Então, na maioria das vezes, diz Bung, se são analisados com o devido aprofundamento, a maioria dos acontecimentos resultam em processos. Ou seja, na maioria, os fatos, os acontecimentos, os eventos que eram isolados, eles seriam o quê? Eles seriam processos, eles seriam, digamos assim, um contínuo. A gente poderia falar do evento, por exemplo, da Pangeia, ou seja, a separação dos continentes, a deriva continental, ah, como sendo o quê? Um evento. Existiu. Mas também poderia ser entendido como um processo, ou seja,
é um processo que começou, mas, segundo alguns estudiosos, ainda não acabou, ou seja, os continentes, ou seja, ainda estão em movimento. Claro que um movimento muito mais lento, um movimento que não é diretamente observável, ou seja, você precisa de escalas, você precisa de tempo, você precisa de evidências para fazer tais afirmações. Assim, por exemplo, um raio de luz consiste na emissão de grupos de ondas que se propagam a uma velocidade finita. Não é tarefa fácil precisar os processos presentes no emaranhado de acontecimentos. Assim, raras vezes a experiência nos dá um processo. Na maioria das vezes, o que nós temos acesso são o quê? São a acontecimentos ou a eventos. Mas então, como que a gente fala de processos? Esses processos a gente vê o quê? A gente constrói eles hipoteticamente. Então a gente não vê propriamente um processo. O processo são o quê? São construções que os cientistas, que os estudiosos fazem, formulando, digamos assim, explicações mais adequadas, mais complexas em relação a isso. Então, por exemplo, não se vê empiricamente a evolução de uma estrela, assim como não se vê empiricamente a evolução de uma pessoa, o crescimento da pessoa. Você não vê essa pessoa crescendo, a criança crescendo. Não, é um processo praticamente imperceptível diretamente, mas indiretamente, se você deixar uma década ou 2 décadas, você vai ver, olha, era uma criança, agora já é uma mulher, já é um homem, ou seja, então nesse sentido temos o que? Temos uma espécie de evolução, ou seja, tem toda essa estrutura que nos permite guiar. Então, tranquila a diferença entre acontecimento barra evento versus processo. O acontecimento e o evento são fenômenos mais isolados. O processo ele tem essa ideia de continuidade. E a terceira manifestação de fatos, de acordo com Bloom, seria fenômenos, ou seja, esses fenômenos são extremamente importantes, ou mais importantes, para as ciências humanas. Claro que a gente tem o fenômeno os fenômenos naturais, por exemplo, o pôr do sol, o desabrochar de uma flor, tudo isso são fenômenos naturais, mas os fenômenos eles são particularmente importantes para as ciências humanas. Por quê? A maneira como os seres humanos percebem, sentem ou representam os outros tipos de fatos, sejam coisas, eventos, processos, ele é uma espécie de objeto de estudo dos psicólogos, dos sociólogos, dos antropólogos. Então, quer que se trate de coisas, estados de coisas ou acontecimentos, esses fatos são sempre o quê? Em geral, observáveis. São observáveis tanto direta quanto indiretamente. Então, a observação é definida por Bloom como uma percepção intencional e ilustrada. Ou seja, intencional ou deliberada nos explica por que tem um determinado objeto. Ilustrada no sentido de esclarecimento, ou seja, a observação é sempre mediada, sempre interpretativa, sempre, digamos assim, seletiva. Por exemplo, se alguém observar, digamos assim, ao entardecer e vir uma estrela e apontar, lá está uma estrela. Muito provavelmente não é uma estrela na definição, digamos assim, dos astrônomos. Nós não estamos vendo uma estrela, estaremos vendo, sim, um outro planeta, ou seja, nós estaremos vendo, digamos assim, a mesma estrela vespertina é a primeira estrela matutina, ou seja, estaríamos apreciando, ao invés de uma estrela, o planeta Vênus. Então, tanto o observador vulgar, ele vê apenas uma pequena luz no céu, ou seja, uma estrela. E não sabe, digamos assim, vê um ponto de luz. Só que o que é aquele ponto de luz, ele depende muito mais do que? De elementos teóricos que dão suporte
basicamente para essa observação. Então, a observação, já mencionamos brevemente, ela pode ser direta ou pode ser indireta, ou seja, observamos diretamente um fenômeno natural. Indiretamente, nós observamos a existência de espécies que habitaram o planeta Terra. Indiretamente, nós inferimos, nós observamos que os dinossauros habitaram a Terra. O físico, já que, por exemplo, o físico ele vai observar diretamente o movimento de uma agulha em determinado aparelho, mas indiretamente ele vai observar a passagem da corrente elétrica. O biólogo vai observar diretamente o comportamento de uma dupla de animais, digamos assim, de duas aves, que estão dançando, que estão se exibindo num ritual de acasalamento. Então ele observa diretamente essa dança, pode achar bela, pode achar esquisita, estranha, complexa, entre outros adjetivos. Mas, indiretamente, o que ele está observando? Ele está observando um mecanismo de seleção natural dos parceiros. Ou seja, diretamente ele observa este fato, mas indiretamente ele tem o quê? Ele tem subsídios, ele tem elementos, ele tem critérios para dizer, olha, não é apenas isso que eu estou vendo. Um psicólogo observa diretamente o que uma pessoa diz e faz e, ao mesmo tempo, indiretamente, ele observa a ação voluntária dessa pessoa na medida em que conceitos como vontade, decisão, propósito correspondem a entidades ou processos não diretamente perceptíveis. Então, em síntese, o que a gente pode manter desses dois vídeos sobre a pesquisa científica? As informações a partir das quais nós damos ou negamos a existência de fatos são a partir do quê? De dados. E esses dados, eles são o quê? Eles são coletados através da experiência, através da observação. A ciência é feita, acima de tudo, pautada em dados, em fatos. Porém, a gente precisa dizer que esses dados eles estão impregnados de teoria. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu apresentarei aqui como que a teoria ajuda, digamos assim, a mediar a nossa observação. Como que a teoria, entre aspas, contamina a nossa observação. Como que os sistemas teóricos influenciam a forma de ver, compreender e explicar o mundo. Por mais que o cientista lide com fatos, sejam eles eventos, sejam eles processos, sejam eles fenômenos, eles não têm acesso à coisa em si, ou seja, eles não têm acesso aos fatos, digamos assim, em sua plenitude. Por quê? Porque boa parte da observação ela é mediada, ela é impregnada, ela é incorporada de teorias. Ok? Pessoal, então ficamos por aqui. Assistam o vídeo, vejam as orientações que estão contidas no próprio sistema. Até mais. Obrigado.